Eu peguei o chocolate, não veio. Olá, começa agora o Fórum Entrevista. Eu sou Drida Lorenzo, aqui do meu lado tenho... Eu sou Renato Roai, É isso aí. chileno. Estamos com vocês todos os dias no 11h30 e também nas entrevistas aqui no canal da Revista Fórum no YouTube. Revista Fórum, quem não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho para você receber todos os nossos vídeos. Hoje a gente vai ter um entrevistado aqui muito especial, o ex-ministro Gilberto Carvalho, ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência no governo Dilma, de 2011 a 2015. E a gente vai falar sobre a reportagem da Veja, a capa da Veja, que foi ao ar hoje, nesta sexta-feira, 25 de outubro. Boa tarde, Gilberto, tudo bem? Pelo trabalho heróico e fundamental que vocês realizam, necessidade de democratizar a informação nesse país. Eu estou à disposição de vocês. Gilberto, boa tarde a você, boa tarde a todos os internautas que nos acompanham. Nós estamos fazendo um programa especial, em geral a gente não faz nesse horário, os nossos horários são às 11h30 da manhã e às 21 horas. Mas, dada o ataque que você sofreu hoje, o ataque que o ex-presidente Lula sofreu, como a gente conseguiu essa entrevista, a gente está abrindo aqui esse espaço especial para ti. Hoje, no 11h30, provavelmente você não assistiu, Gilberto, até por conta desse ataque que sofreu, eu falei do que eu conheço dessa história, né? E não conheço pouco porque trabalhei, quando era muito jovem, no Diário do Grande ABC,
quando o Celso Daniel era prefeito de Santo André, no primeiro governo dele, quando a Miriam também estava lá naquele governo, enfim. E fui no dia do enterro, acompanhei, conheço o trabalho, a tese de doutorado do Eduardo, que acho que trabalhou contigo lá em Santo André, uma tese orientada pelo professor Ottaviani, que teve na minha banca de mestrado, que é um dos intelectuais mais importantes do Brasil, né? Enfim, eu estou fazendo este introito, como diria o Machado, para quê? Para dizer o seguinte, nós temos aí, de novo, o tema dessa história do Celso Daniel, trazido à tona num momento sério, e você, de novo, como personagem principal. Eu queria que você pudesse dar a tua versão, Gilberto, sobre o que aconteceu hoje e o que você tem a dizer sobre isso. Agradeço muito, muito essa oportunidade que vocês me concedem nesse momento, mas eu até fiz uma nota onde eu começo dizendo, mais uma vez, é a revista Veja sendo Veja. Ou seja, requenta uma matéria que não é nova, não ouve o outro lado, em nenhum momento, nem a mim, nem a assessoria do presidente Lula fomos consultados sobre as acusações que esse triste personagem, esse bandido chamado Marcos Valério faz nessa matéria. E, bom, eu tenho consciência que, na verdade, o alvo não sou eu, o alvo é o presidente Lula, o alvo é o PT. Por isso também nós vamos processar a revista, vamos processar o Marcos Valério em nome do partido e eu pessoalmente. A história de Santo André, ao contrário do que eles dizem na matéria, não causa, cada vez que ela vem à tona, não causa medo ou pavor, causa uma profunda tristeza, porque nós perdemos, naquela ocasião, naquele fatídico 20 de janeiro de 2002, nós perdemos um grande quadro, nós perdemos aquele que coordenava já o programa de governo do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva e que seria, sem dúvida nenhuma, o nosso ministro de planejamento, teria um papel importante a desenvolver no nosso governo. O Celso unia uma incrível capacidade de gestor com uma capacidade intelectual, de criar alternativa, de propor novas políticas e assim por diante. Aquele acidente, aquele episódio lamentável foi investigado pela Polícia Federal, pela Polícia Civil de São Paulo, ambas, à época, governadas, dirigidas pelo PSDB. Houve um segundo inquérito que foi feito à época, com a doutora Elizabeth Saito, que também confirmou a mesma tese, só que o Ministério Público tomou a versão de que havia algum mandante político e dirigiram contra o PT, alguns promotores, uma série de acusações nunca comprovadas, tiveram o apoio de parte da família do Celso Daniel, justamente a parte que há muito tempo sequer falava com o Celso Daniel, não tinha nenhuma relação boa com o Celso, e juntou-se aí um processo conspiratório que foi se repetindo o tempo todo, tentando criar esse fake news, na época não havia esse termo utilizado, de que nós éramos responsáveis pela morte do Celso. Criaram contra o Sérgio Gomes da Silva uma acusação, prenderam o Celso, tentaram induzi-lo a uma delação premiada, muitos dos termos que nós vimos hoje. Eu, inclusive, lamento que, à época, não tínhamos um intercept para a gente poder entender realmente quais eram as intenções políticas que eles faziam. Torturaram moralmente o Sérgio Gomes da Silva. Ele acabou adquirindo um câncer, veio a falecer, e vez ou outra se reaquece esse tema. No caso do Marcos Valério, e é interessante porque os outros fatos agora nos mostram como é que funciona isso, ele é um desesperado, condenado, que busca desesperadamente uma forma de reduzir a sua condenação e reaver certamente o dinheiro que lhe foi confiscado, criando cada vez novas versões para tentar
melhorar a situação prisional dele, a situação de condenação dele, e é impressionante a criatividade dele. Esse diálogo, por exemplo, que a Veja coloca hoje, ele diz que me encontrou e que eu teria pedido para ele, isso nunca ele tinha falado em nenhum dos depoimentos anteriores. Ele cria agora esse depoimento dizendo que o Ronan Maria Pinto teria pedido, estaria fazendo uma chantagem contra o presidente Lula e contra mim, e que eu teria então procurado a ele para pedir que ele desse um dinheiro para o Ronan, para calar o Ronan. Eu nunca vi o Marco Valério, eu não conheço essa figura, a não ser de jornal e de revista de televisão. Ele nunca falou comigo. Daí a minha indignação. A gente... Só para a gente dar uma recapitulada, porque essa história faz tanto tempo que a juventude, por exemplo, sequer que não tinha nascido, né, direito. Foi antes do Lula assumir a primeira vez a presidência da República. Foi em 2001, se eu não me engano, não é isso? Ou seja, tem 18 anos a história. Isso, Renato, foi exatamente no ano da campanha. 17 anos tem a história. Ali, esse personagem, o Sérgio, ganhou inclusive um apelido à época, né, que era Sombra. Ou seja, que era já para construir uma narrativa de culpabilidade. Como se costuma fazer hoje, né? Quer dizer, os métodos muito parecidos. Bom, foi feita toda a investigação, ele foi denunciado, e aí se eu estiver errando, você me corrige, por uma pessoa que estava presa, que teria ouvido dizer que ele havia participado do assassinato. Essa pessoa era um criminoso que participou daquela interferência lá no tiroteio numa estrada lá que tinha um pedágio, acho que perto de Guarulhos, para tentar tirar um grupo de presos. Esse cara se proclamava como o autor intelectual disso. E aí, para tentar se livrar, ele deu uma entrevista. Os delegados todos não podiam sequer falar do processo, porque o Ministério Público, o governo estadual, eles cercearam a liberdade dos delegados, que hoje em dia delegado fala torta à direita, o Ministério Público fala. Naquele processo, ninguém podia falar. A minha pergunta, eu estou fazendo toda a história para falar o seguinte: o governador da época era o Geraldo Alckmin, se não me falha a memória. Alguma vez na tua vida você chegou para o Geraldo Alckmin e falou: Geraldo, você não se arrepende de ter criado aquela história contra mim e contra o ex-presidente Lula? Não, eu não tive essa oportunidade, até porque, Rovai, a gente não sabe de onde realmente que partiu essa invencionice toda. Agora, o que é notável é que a Polícia Civil de São Paulo, através do DHPP, na época, fez o interrogatório, fez toda a investigação. Na época, descartaram completamente esse personagem que você citou, que é o tal do Dionísio Aquino, que tinha feito uma fuga espetacular do presídio de Guarulhos com helicóptero. Exatamente. Houve um monte de oportunistas, inclusive o então delegado Romeu Tuma Júnior, tentando também surfar nessa história, mas tanto o Ministério Público não aceitou o primeiro inquérito e começou a querer denunciar a Polícia Civil. A Polícia de São Paulo refez o inquérito, mudou o delegado, foi uma delegada, a doutora Elizabeth Sarto, que chegou exatamente às mesmas conclusões. No entanto, aí começou a nascer esse ativismo que nós vemos agora na Lava Jato do Ministério Público, ele nasce ali. Ali foi o primeiro momento em que eu vi em que se usaram esses dois instrumentos. Primeiro, a forçação de barra de acusações sem base na realidade e a busca de alguém que desse validade a essas acusações através das famosas delações premiadas. O que eles fizeram com o Sérgio? Eles trocavam o Sérgio, primeiro, conseguiram uma prisão do Sérgio sem nenhuma prova e trocavam o Sérgio de presídio para que ele sofresse o esculacho que todo preso sofre no início de uma prisão, o ameaçando, dizendo: se você não entregar o Dirceu, o Lula, o Gilberto Carvalho e tal, nós vamos continuar
te fazendo esse tipo de transferência de presídio. Isso me contou o Sérgio poucos dias antes da morte dele, já com um câncer muito avançado. O Sérgio, não, pela dignidade dele, ele não quis inventar nenhuma história. E ele não tinha história para inventar, e, portanto, nunca houve essa esperada delação premiada do Sérgio Gomes, como também não houve do Ronan Maria Pinto. Ronan jamais fez, nunca nos procurou, nunca nos fez nenhum tipo de ameaça de chantagem. Por quê? Porque não tinha base. Ronan sabe que nós somos vítimas pela perda de um companheiro, e que, como que o Lula, que convidava o Celso, para ser o coordenador do programa de governo, teria algum interesse na morte do Celso? Antes, né? Mas tem uma pergunta aqui, uma lembrança da Luciana Leite, dizendo o seguinte, Gilberto: e a história da Mara Gabrilli ter sugerido ao Moro levantar esta lebre, entre aspas, nos primeiros vazamentos do Telegram da Lava Jato? Bem lembrado pela Luciana. A Mara Gabrilli passa uma mensagem, né, que foi liberada pelo Telegram com isso. Ela fala: olha, temos aí uma coisa que sempre pode estar à disposição para atacar o Lula. Exatamente, ocorre que a senadora Mara Gabrilli é filha de um dos empresários da empresa de ônibus de Santo André, que, por cometer irregularidades, foi vítima da fiscalização da nossa prefeitura e morriam de ódio da nossa administração por conta disso. E, oportunisticamente, eles tentaram entrar nessa história para acusar a prefeitura, acusar o PT local, no caso, eu pessoalmente, assim como outros companheiros, de termos parte nessa coisa do assassinato do Celso. Mas nunca isso foi levado a sério, porque não tem base de realidade. Agora, a minha indignação nesse momento se volta particularmente contra essa figura do Marcos Valério, porque eu quero insistir, nunca vi esse cidadão, ele nunca entrou no terceiro andar do Palácio do Planalto para falar comigo, e muito menos com o presidente Lula. Portanto, é uma invencionice, e ele vai ter que pagar por mais esse crime que ele comete, que é um crime de calúnia. Nós já falamos dos nossos advogados hoje, nós vamos para cima dele. Porque, sabe, gente, é o seguinte: quando você não tem nada na vida, a não ser a tua dignidade, você não fica quieto. Ninguém vai me calar. Nós vamos até o fim exigindo que esse cara pague por mais essa calúnia que ele faz, e a revista Veja, por ser, de alguma forma, parte também desse crime, ao publicar uma matéria irresponsável como essa, sem sequer nos ouvir como faria parte do mínimo do bom jornalismo. Eu queria perguntar por que você acha que nesse momento a Veja sai com uma capa dessa? Por que será, hein, Gilberto? Neste momento, né? Felizmente, como se diz no Nordeste, nada como um dia atrás do outro e uma noite no meio. Os fatos, enrolar dos fatos, estão mostrando como todo esse castelo que se construiu para criminalizar o presidente Lula, como isso está caindo, está se desfacelando. A opinião pública nacional e internacional cada vez mais toma ciência das barbaridades que os promotores de Curitiba, mais capitaneados pelo Dallagnol, mais o Sérgio Moro, tudo que eles arquitetaram para tirar o presidente Lula do jogo eleitoral do ano passado, todas as mentiras que eles fizeram, os ataques que eles fizeram, inclusive ao próprio Supremo, as omissões que eles fizeram, as mentiras que eles contaram para o Supremo, tudo isso está caindo por terra. E é justamente nesse momento em que ontem a ministra Rosa Weber dá um voto importantíssimo que nos aproxima muito do momento da libertação do presidente Lula. Claro que para eles interessa tentar reforçar, carregar nas tintas, nas cores, tentando mostrar a criminalização do presidente Lula e do PT. Nós temos plena consciência disso. Por isso que eu digo, eu sou apenas um instrumento utilizado nesse grande jogo. Agora, eles não passarão, porque a verdade é impressionante como ela se impõe.
Eu, às vezes, tenho até brincado, eu digo, isso é obra da dona Lindu, da mãe do Lula, que já está lá junto de Deus. Porque ninguém de nós esperávamos que o Intercept aparecesse. Nós não tínhamos competência sequer para ter feito aquelas gravações ou ter contato com essa gente toda que fez essas gravações, e elas aparecem assim, estão desmontando de maneira a expor o ridículo que foi a Operação Lava Jato. E é claro que a Veja, nessa hora, vem com a matéria para tentar, exatamente no desespero, tentar reforçar uma coisa que eles não conseguiram reforçar, que nós não somos bandidos. Nós cometemos erros, é verdade, no nosso governo. Nós cometemos erros, eu sou uma pessoa que o tempo todo, publicamente, tem reconhecido isso. Nós não somos criminosos, nós não matamos ninguém, nós não roubamos pessoalmente de maneira alguma. Tanto que 99% das pessoas do PT são pessoas sérias, os ministros que trabalharam no PT são todas pessoas que hoje têm que trabalhar a vida inteira para sobreviver. Ninguém está rico, não existe isso. Mas eles criaram essa onda toda e agora estão sendo desmascarados, por isso esses gestos de, a meu juízo, desespero deles. Gilberto, você tem conversado com o ex-presidente Lula, nem que seja por cartas ou por... Bom, então a gente tem tido um contato permanente com ele. A Gleisi vai toda semana lá, assim como a Haddad, os advogados, enfim, a gente está com um ótimo contato com ele. E você tinha sentido dele que ele achava que ia vir algo assim, se por acaso houvesse uma possibilidade de ele ser libertado? Olha, é o seguinte, primeiro, o presidente Lula está um leão dentro daquela cela. Um leão no melhor sentido do termo, fisicamente, está bem, se cuida muito. Aliás, desde a presidência ele já adquiriu essa prática, parou de fumar, praticou exercícios físicos, continua fazendo isso, portanto está em forma. Tem uma obsessão de se ver livre, não apenas, por isso que ele não quer ser livre apenas condicionalmente, com a tornozeleira ou com restrições, ele quer a inocência dele reconhecida, pela honra pessoal dele. Ele sempre disse, vocês não sabem o quanto é importante a honra para um sertanejo nordestino, como eu, e porque ele quer ser presidente da República. Ele tem essa ideia fixa de voltar a governar o Brasil, e não é uma ambição de poder, é porque ele sabe o que foi o nosso governo, aquilo que foi possível realizar, o orgulho que ele tem daquela obra realizada, do cuidado, sobretudo, com os pobres, e então ele tem essa coisa muito clara e vai lutar. Então ele não quer sair da cadeia em qualquer condição, ele quer sair da cadeia com a condição de ter os seus direitos políticos reconhecidos. Deixa eu contar uma história para vocês, bem rapidinho, me permitam, que mostra o porquê que é importante ele voltar. Em 2010, eu fui a Carpina, uma cidade da Mata Norte de Pernambuco. Era uma reunião com cerca de 200 sindicalistas rurais. E no meio da plenária, levantou-se uma senhora e me disse, olha, eu não sou do PT, eu sou do PSB. Era o segundo turno da eleição de 2010. E devo dizer o seguinte, tem muitas críticas a vocês, mas eu devo dizer uma coisa para vocês. Toda vez que tinha seca aqui no Nordeste, a gente via três coisas. O povo indo embora, os saques e, final de tarde, aquela coisa muito triste de ver os caixãozinhos azul ou cor-de-rosa dos anjinhos, que as crianças que morriam de fome e eram enterradas. Ela falou, agora faz 3 anos que nós estamos numa seca duríssima, essa seca que nós tivemos entre 2010 e 2016 no Nordeste, né? Ela falou, e mudou muito por causa das políticas que vocês fizeram, que o Lula fez. Não teve nenhum saque, pouca gente foi embora, e o senhor sabe quantas crianças do meu município morreram nos últimos 2 anos dessa seca de fome? Eu falei, não sei. Ela falou, nenhuma. Bom, aquilo me encheu de alegria. Eu voltei agora, semana passada, em Carpina. Fiz uma plenária de novo com os mesmos sindicalistas, presidentes de sindicatos de trabalhadores rurais. Um deles levantou e falou, lembra aquela cena emocionante de 2010, que aquela senhora falou para o senhor? Eu devo dizer uma coisa para o senhor, isso não pode mais ser falado, porque, infelizmente, a fome voltou para o Nordeste.
As cordinhas voltaram para o Nordeste. Eu perguntei, o que é cordinha? Ele me explicou, os meninos, no desespero da fome, ficam na estrada, cada um segurando uma cordinha na ponta, pedindo que as pessoas deem pelo menos um pouco de coisa para eles comerem. Por isso que o Lula quer voltar, para que as cordinhas desapareçam, para que os meninos tenham comida, para que o povo tenha um mínimo de dignidade. E é isso que alimenta ele lá dentro, Rovai. E ele vai voltar. Ele vai voltar e ele vai voltar a ser presidente da República, eu tenho plena convicção disso. Pô, muito legal esse teu... quando você conta essa história, Gilberto, que você conhece o Brasil como poucos brasileiros. As pessoas talvez não conheçam tão bem a tua história quanto eu, a despeito de a gente não ter uma relação de amizade, conheço. Eu tenho uma relação de coleguismo, de admiração, mas a gente nunca tomou um vinho na casa do outro, né? Um dia precisamos fazer isso. Mas essa história é linda, Gilberto, porque é exatamente um pouco da experiência que eu tive das idas que fiz do Nordeste, do sertão nordestino, antes e depois do governo Lula. E eu fico triste em saber isso, eu não sabia, que essas cenas estão voltando, já estão voltando, né? Agora, para a gente finalizar, Gilberto, o que você espera do Jornal Nacional hoje, meu amigo? Do Jornal Nacional, vamos esperar que o Jornal Nacional produz. Infelizmente, vai ser da mesma proporção em que eles não falam do Intercept, que eles não falam da podridão da Lava Jato, eles vão agora dar destaque, como sempre fizeram historicamente. Eu me lembro do nosso governo, era sempre a mesma coisa. Saía a Veja na quinta ou na sexta, à noite o Jornal Nacional, no sábado a reprodução, e aí vai. E assim seguem a caravana deles, tentando ao tempo todo enganar, tentando ao tempo todo mentir, omitir. Então é isso que a gente espera. Agora, aquilo que eu te falei, nós vamos continuar a nossa luta, por isso que eu valorizo demais, Ovaidri, o trabalho de vocês. Vocês são heróis dessa luta. Nós, quando estávamos no governo, cometemos um erro que eu considero fatal, que foi de não estimular a existência e o desenvolvimento de uma imprensa democrática, não partidária nem governamental, democrática. E com isso podemos ter um contraponto na sociedade, a formação de uma consciência de cidadania real, crítica ao governo, porque é assim que tem que ser a cidadania, mas baseada na realidade e com consciência dos sentidos dos fatos, dos projetos. Então eu quero finalizar dizendo que nós vamos continuar a nossa luta, agradecer demais esse espaço, isso serve inclusive de um desabafo pessoal meu, que é importante nessa hora, porque a indignação fica enorme. Eu agradeço demais e recebo o meu abraço, meu carinho, vocês e aqueles que estão nos ouvindo e vendo. Nosso abraço, nosso carinho, nossa solidariedade, Gilberto. Se tem uma pessoa que é considerada por todos aqueles que conviveram com ela, né, no partido e no governo, como alguém absolutamente íntegro, é o Gilberto Carvalho. Né? São poucas pessoas que são consideradas tão íntegras quanto o Gilberto dentro do PT e fora do PT. Por que eu estou falando isso? Porque, aqui tocou meu celular, essa injustiça que cometem com ele já há algum tempo, já há mais de uma década, é pérfida. Tá? Então, assim, fique registrado aqui toda a solidariedade da gente e a confiança na tua seriedade e siga em frente, meu amigo. Obrigada, Gilberto. Obrigada pela entrevista. E a gente vai encerrando o Fórum Entrevista desta tarde de sexta-feira, dia 25. Lembrando que o vídeo fica aqui no nosso canal. Quem quiser assistir mais tarde, depois, deixe o seu like, o seu comentário. E quem ainda não está inscrito no canal da Fórum, se inscreva e ative o sininho para ser notificado dos novos vídeos. E hoje, Fórum 21, e na segunda a gente está de volta com o Fórum 11h30. E durante o final de semana devemos entrar ainda para comentar a eleição na Argentina. Então, fique ligado no canal da Revista Fórum. Obrigada a todos e todas.